Meu nome é Luísa Carvalho, sou arquiteta e minha história com arquitetura, principalmente residencial, né, começa na casa da minha avó. Eu morava com os meus pais, aí eles se separaram, eu fui morar com os meus avós. E eu acho que minhas melhores e maiores memórias afetivas estão naquela casa. Eu me lembro que eu ficava escondida embaixo da mesa, eu tinha o quê, uns 4 anos, e minha avó cozinhando e eu escondida ali, naquele espaço. Até aquela mesa me lembra muitas coisas. Então, eu acho que hoje, quando eu tenho a minha casa, eu percebo o quanto aquela casa foi importante, né? Então, foi uma construção de ideias, de sentimentos e de técnica também, né? Quando eu comecei a estudar arquitetura, eu me lembro exatamente que o professor disse: vocês vão ser responsáveis por realizar o maior sonho palpável de alguém. E ele perguntou: vocês sabem qual é? E todo mundo ficou calado assim na sala. E aí ele falou que é a casa, que é o maior sonho construído de uma pessoa. Então eu acho que é sobre isso, né? Sobre modos de morar, sobre família e sobre construção. E aí a gente passa para a segunda etapa da minha vida, que foi quando eu entrei na faculdade de arquitetura. E aí foi como se fosse eu me identifiquei totalmente, porque eu passei uma fase sem saber o que eu queria fazer, tinha muitas opções, eu tinha um certo dom para as artes, eu adoro tudo que é ligado à arte, à estética. E foi até a minha avó que falou assim: faz arquitetura, eu acho que é a sua cara. E eu nem sabia o que era arquitetura, na verdade. E aí eu fui dar uma pesquisada. Inicialmente eu queria jornalismo, até prestei vestibular para jornalismo, mas quando eu entrei no curso de arquitetura, acho que foi um encontro. E a partir disso eu comecei a estudar e fui morar fora, fui estudar fora, na verdade. E foi assim um grande, acho que, divisor de águas, né, na minha vida, principalmente o sentimental. Eu falo que esse primeiro momento de estudar fora foi um divisor de águas sentimental, porque eu era muito ligada à minha família, eu era muito apegada, eu era protegida, era aquela coisa muito, de um lar muito, sabe, muito fortificado. E aí eu saí de casa, né, foi pouco tempo, mas foi meio que um grande passo para mim, e eu comecei a descobrir novos modos de morar mesmo. Assim, eu acho que o termo é justamente esse, e não só de casa construtiva em si, arquitetonicamente falando, né? Porque eu morei na Inglaterra, eu estudei na Inglaterra, e a estrutura, né, é aquele novo com o antigo, é a beleza, né, do antigo. E a casa, ela começa a exercer uma nova função também, que é o de proteger, não só emocionalmente, mas fisicamente também. E lá a gente tem uma estrutura um pouco diferente da casa brasileira. Ele tem alguns espaços diferenciados, ele usa alguns materiais diferentes também. Então eu acho que foi a minha primeira grande descoberta da casa. E eu, como arquiteta inquieta que sou, eu sempre tive esse desejo de descobrir novos espaços, de morar fora. Eu sempre quis, assim, eu falava à minha mãe que eu queria conhecer o mundo todo. E aí, é meio difícil, né? Mas a gente quer. E aí eu continuei, terminei minha faculdade, porque eu fiz vamos dizer, essa viagem, né, no meio da minha faculdade. Aí eu voltei para o Brasil e segui a faculdade e finalizei a faculdade. Fui para o escritório, trabalhei no escritório e depois eu fui estudar fora de novo. Fui fazer meu mestrado, finalizei a faculdade e fui fazer meu mestrado em Portugal. Foi realmente uma grande, assim, eu acho que foi um marco na minha vida. Primeiro que eu estudei algo assim que eu sou completamente apaixonada, que é ligada a pessoas, que é ligada à vida. E segundo, porque foi a minha grande independência, né? Então, assim, eu saí do meu lar, que eu ainda vivia, para o novo. E para passar praticamente 2 anos, né? Fora daquela bolha, vamos dizer, que eu vivia, daquela bolha de proteção.
E nesse meio tempo eu conheci meu marido e comecei a montar a minha própria casa. Então, assim, vieram duas coisas juntas, né? Que foram a minha ida para Portugal, para o meu mestrado, e a construção da minha casa. E junto disso tudo veio meu casamento, e aí, a partir disso, a minha casa, eu acho que eu comecei num apartamento mais ou menos de 55 metros quadrados, então foi aquela coisa assim, eu peguei um apartamento muito antigo e eu falei assim, o que eu vou fazer? A gente vai morar aqui mesmo, vamos dar o nosso melhor. Então eu tentei dar o meu melhor naquele apartamento. A gente começou, antes mesmo de me casar, a gente começou a fazer uma reforma no banheiro, depois a gente foi para a cozinha. E a gente viveu ali basicamente por um ano mais ou menos. E mudamos para São Paulo. De novo, eu comecei a construção de uma nova casa. Mas assim, eu acho que essa construção da nova casa já foi uma experiência muito mais leve, né? Assim, não é que tenha sido pesada na primeira, mas é que foi um grande impacto para mim, porque eu vivia numa casa onde eu era protegida, onde era super, assim, eu não entendia muito bem o funcionamento, eu não sabia muito bem como coordenar, vamos dizer assim. Morei fora, mas ainda assim eu morei numa residência estudantil, onde eu transformei o meu quarto em minha casa, voltei para construir a minha casa e fui pedindo ajuda da minha avó, da minha madrinha, da minha mãe, todo mundo chegou ali de braços abertos para me ajudar naquele meu apartamento. E aí eu migrei para São Paulo, para um apartamento maior, e estou ainda no processo de construção dele também, de montagem, mas assim, o lar, né, eu falo sempre assim, mesmo que eu moro num apartamento alugado, ele tem que ter a minha cara como indivíduo, como moradora, e ter os meus laços afetivos também. Não é porque eu mudei de cidade e eu moro num apartamento alugado, ou que seja, longe da minha família, que eu não vou trazer esses laços afetivos para cá. Então, assim, eu acho que a partir de toda essa transição que a minha vida fez, eu me apaixonei pela arquitetura residencial, né, por toda essa descoberta de novas casas. Eu conheci várias famílias, diferentes tipos de família. Quando eu cheguei em Portugal, eu fui recebida, né, eu aluguei o quarto na casa de uma família. Então, eu acho que a partir disso, eu me apaixonei por trazer vida, né, por modificar lares. Eu acho que o conceito de lar hoje, ele não é só paredes, né? Ele não está só ligado em si ao que a estrutura em si, né? Ele é o que você vive, né? Como você trata a sua casa e a sua própria identidade. Então, o meu objetivo é trazer identidade aos lares, trazer essa característica de nós, seres humanos, né, de nós como indivíduo, a cada canto, né, do seu apartamento, da sua casa em si. Então, acho que foi isso, eu acho que foi um encontro, e a partir também do que eu vivi na infância, eu acho que meu grande gatilho foi o que eu vivi na infância, foi dos meus avós, dos quase 60 anos de casado dele, né, das bodas de ouro e no futuro as bodas de diamante. Então eu acho que ver aquilo ali como se fosse um filme. Quando eu me mudei para minha casa, foi um filme na minha cabeça. Quando eu saí da minha casa, né, lá em Salvador, foi outro filme. Quando eu construí de novo, outro filme que vem tudo. A base de todo esse filme é a história deles também. Né? Eu falo assim, eu gostaria de viver, construir a minha casa, a minha família com a base tão sólida quanto eu vi e quando eu vivenciei, vamos dizer assim. Então, acho que a importância do lar e da casa se dá a partir disso. A casa dos meus avós antes era uma casa bem antiga, então eles foram conquistando, foi uma construção também ao que é hoje. Eu vejo que hoje minha avó, ela tem uma relação muito forte, né, com a casa dela. Ela ama a casa dela de uma forma assim e ela sempre diz: eu não quero sair daqui, ninguém me tira daqui. Ela mora quase 50 anos no mesmo lugar. Então, eu acho que é isso.
é qualidade de vida, é amor, é construção. E é isso que eu tento trazer, não só para minha casa, mas para todos os meus projetos.